O que a sua personalidade sexual diz sobre você? Bora conhecer os 7 elementos da personalidade sexual segundo a psicologia? Você já teve a sensação de que a sua sexualidade vai muito além do teu gênero ou da tua orientação? Já parou para pensar que o modo como você se relaciona sexualmente tem a ver com partes de você que muitas vezes a gente nem aprendeu em lugar nenhum, nem na escola, nem na faculdade? Hoje eu quero te trazer esses elementos, que são 7, para que você possa aprender quais são os elementos da personalidade sexual e para que você possa se conhecer mais e o modo como você transa e se relaciona sexualmente. E se você gostar desse vídeo, amanhã lá no meu Instagram, ou aqui no meu Instagram, não sei onde você tá vendo, eu vou liberar um teste para você poder fazer e descobrir qual é a sua personalidade sexual. Mas vamos pro vídeo. O primeiro eixo, o primeiro elemento da psicologia sexual é o investimento sexual. Algumas pessoas têm um alto investimento, outras pessoas têm um baixo investimento. Você é o tipo de pessoa que precisa de carinho, precisa de vínculo. Para você, sexo tem que estar ligado ao afeto. Então, você é uma pessoa com alto investimento emocional. Para você, não tem essa separação de sexo e as emoções. Tudo anda junto. E para você se sentir atraído por alguém, você precisa se conectar a ela emocionalmente. Esse tipo de gente precisa conectar as emoções para que o sexo seja ativado. Por quê? Ela precisa estar altamente investida emocionalmente para que o sexo role com naturalidade. A vantagem de ser investido emocionalmente é que você, de modo geral, procura vínculos significativos e escolhe os teus parceiros não só a partir do corpo, a partir da sensação. Você escolhe a partir de um critério mais emocional. O ponto de atenção é você precisar de mais de validação, precisar de mais que o outro te prove segurança e isso acabar te fazendo perder oportunidades, porque algumas pessoas que você poderia se envolver acabam não tendo tempo dessa conexão toda e elas até seriam pessoas legais, mas como você precisou de muito investimento, a coisa não se deu. Por outro lado, tem aquela pessoa com baixo envolvimento emocional, que é aquela pessoa que consegue, por exemplo, numa balada, conhecer alguém, ir lá pro banheiro e já transar com aquela pessoa. Ela não precisa muito se conectar emocionalmente, ela não precisa saber o nome, saber de onde vem, na verdade não é não saber o nome, mas ela não precisa estar conectada emocionalmente. Ela consegue se vincular àquela pessoa, mesmo que não haja nenhum vínculo do tipo emocional. Para essas pessoas, o sexo é mais direto, mais instintivo, mais livre, é mais corporal do que emocional. A potência para essas pessoas é que elas têm bastante autonomia emocional, elas não precisam necessariamente se sentir acolhidas ou vinculadas a alguém para viver as suas experiências sexuais e elas costumam ser muito livres em relação à sua sexualidade. O ponto de atenção é que essas pessoas podem usar o sexo para evitar a vulnerabilidade e para se distanciar. Então elas podem se conectar sexualmente, mas elas nunca se abrem para conexões mais profundas. O segundo eixo é o eixo da exclusividade. Algumas pessoas precisam de exclusividade, enquanto outras valorizam liberdade relacional. Você é uma pessoa monogâmica, que acredita que o sexo e o amor são algo para a vida inteira? Acredita que para estar com uma pessoa, aquela pessoa tem que estar só com você e você só com ela? Você é aquela pessoa que imagina que não toleraria ver o teu parceiro com outra pessoa? E quando você está apaixonado, você também não consegue olhar para outra pessoa? E quando você está apaixonado, você também não consegue olhar para outra pessoa? Pois é, nesse eixo, para você é importante a exclusividade. A potência para as pessoas que valorizam a exclusividade é o vínculo profundo, a estabilidade emocional e o desejo de continuidade e de longevidade. O risco é você abrir espaço para ter ciúme na relação e imaginar que o controle pode preservar o afeto. Agora, se você é uma pessoa que entende que o seu parceiro pode ficar com outras pessoas, isso não afeta o vínculo de vocês. Se você consegue estar muito apaixonado por alguém e ainda assim ter espaço para desejar outras pessoas, e se você consegue inclusive gostar de uma ou duas ou 10 pessoas ao mesmo tempo, aí você está na outra ponta desse eixo, nas pessoas que entendem a liberdade relacional. Você está disposto a abrir mão do controle para ter uma relação que é baseada na liberdade e na verdade. Aquela pessoa não está com você porque ela fez um acordo, ela está com você porque ela escolhe. A maior potência para quem está mais no eixo da liberdade relacional é valorizar a honestidade e ter relações baseadas em liberdade e não em controle. O maior risco é a pessoa evitar profundidade emocional, tendo vários parceiros, mas não tendo intimidade com nenhum. Aqui eu quero parar um pouquinho para dizer que todos esses eixos são espectros. Você pode estar mais para lá, mais para cá. A ideia é você identificando em que lugar você está. E a segunda coisa, não tem uma coisa melhor do que a outra. Isso é só como as pessoas funcionam. E a gente entender sobre como a gente funciona ajuda a gente a navegar melhor a nossa própria sexualidade. O terceiro eixo fala da disposição erótica ou da retração erótica. Você sente prazer só de imaginar o toque? Gosta de beijo demorado? Consegue se excitar vendo uma cena erótica? Pois é, você tem uma grande abertura para a disposição erótica. Você se excita muito fácil, gosta de explorar fetiches, você pode ser uma pessoa que entende o sexo como uma brincadeira. A
maior potência das pessoas que têm alta disposição erótica é a criatividade e a leveza no sexo. O ponto de atenção é você estar sempre precisando inovar e acabar se entediando com o sexo cotidiano numa relação saudável. Agora, a retração erótica é aquelas pessoas que se sentem meio desafiadas, meio incomodadas, meio ressabiadas em relação ao contato sexual. Então, diante de uma cena erótica, ao invés dela ficar com tesão, ela fica com vergonha. Ela não gosta de falar das questões sexuais, ela prefere uma coisa mais discreta, até com o próprio parceiro, ela, se puder, faz sempre de luz apagada. É aquela pessoa que até gosta da experiência sexual, mas tem dificuldade de entrar no sexo, dificuldade de muita excitação e pode se sentir muito acanhada diante de uma exposição erótica. A potência dessa pessoa é que ela tem clareza dos limites dela e ela costuma ser prudente em relação ao sexo. O ponto de atenção é entender se isso não é uma repressão vinda, por exemplo, da infância ou da religião e se isso não está ligado a uma experiência de vergonha ao próprio corpo. Você quer aprender mais sobre esses eixos sexuais? Quer ser um especialista em sexualidade? Eu quero te convidar para conhecer a nossa formação em terapeuta sexual. É uma formação para qualquer pessoa, você não precisa ser psicólogo, que queira trabalhar com sexualidade, atendendo pessoas com problemas sexuais. Na formação, você vai virar um especialista em sexualidade e entender tudo sobre esse universo. Se você quiser, tem o link aqui embaixo, ou se estiver vendo esse vídeo no Instagram, você pode escrever formação que eu te mando as informações. O quarto eixo é o eixo da atratividade sexual. Você gosta do jogo da sedução? Gosta de ir para um bar, por exemplo, olhar para pessoas, mesmo que você não vá fazer nada com elas, você gosta do flerte, da dança, de curtir 1 ou 3 fotos de alguém no Instagram e depois trocar mensagem com ela? Você se sente estimulado pelo jogo da sedução? Isso significa que você tem uma alta atratividade sexual. Você gosta do jogo da atração e se sente confortável nessa dança. A potência é que você não se acanha. Você gosta de dizer o que você gosta de mostrar interesse, você gosta de entrar no jogo e você se diverte no jogo da atração. O ponto de atenção aqui é que as pessoas que têm uma alta atratividade sexual podem usar a sedução como manipulação ou para trazer alguém que está imaginando que vai ter um contato mais íntimo, quando na verdade aquela pessoa só quer brincar de sexo depois de terminar a relação. Agora, se você é uma pessoa que fica desconfortável quando você percebe que tem alguém te paquerando, ou pior, você até quer paquerar alguém, mas não sabe o que dizer, não sabe o que falar, percebe que você gagueja, você fica desconfortável com a cena da atração, com o jogo, pois é, você tem uma baixa atratividade sexual. Você não sabe o que fazer muito e precisa de algo mais discreto, mais contido, até mais subjetivo para entrar no jogo da sedução. Para você, ser sexy e ser divertido, ser sexy e ser leve não é a mesma coisa. Quando é sexy é meio sério, meio difícil de navegar. A potência aqui é que você, de modo geral, é uma pessoa mais sensível, que precisa ir pelo campo da troca, do afeto e da profundidade para se conectar. O ponto de atenção é que você pode evitar experiências que podiam ser muito prazerosas por medo ou por achar que é inadequado para aquela cena de sexo. O quinto eixo tem a ver com o nosso movimento. É o eixo da impulsão sexual e da retração sexual. Você é do tipo que se permite, topa coisa nova, topa se jogar, alguém te convida e você vai, primeiro faz, depois pensa. A típica pessoa que está num bar, ficou com tesão, topa, sei lá, transar no carro. Pois é, você é do tipo impulsão sexual. Você tem impulso e responde a esse impulso. A sua potência é a intensidade e a entrega. O ponto de atenção é que agir impulsivamente pode transformar o sexo em descarga emocional. E descarga emocional, de modo geral, não evolui para vínculo. Agora, se você é mais do tipo contido, que pensa muito bem, que vai dizer, imagina, eu vou ir para um carro? Não, pega meu telefone e vamos devagar. Se você é a pessoa que pensa 2 vezes, aquela pessoa que nunca faz sexo sem camisinha porque consegue se conter, pois é, aí você é do tipo retenção, que retém o desejo porque você pensa com calma. A potência no teu caso é a seletividade, que faz com que você faça boas escolhas e se proteja sexualmente. O ponto de atenção aqui é que você pode se impedir de viver algumas coisas que você nunca mais vai ter oportunidade porque ficou pensando demais. O sexto eixo é o eixo da orientação sexual, que pode ser integrada ou desintegrada. Se você se sente em paz com a tua orientação, não tem problemas em gostar do que você gosta, em sentir o que você sente, se você está em paz com o modo como você vive a sua sexualidade a respeito da tua orientação sexual, então, por exemplo, se você é um homem gay e está em paz com ser um homem gay, ou se você é uma pessoa bissexual e lida bem com gostar de homem, de mulher, ou se você é uma pessoa de gênero fluido e que na sua sexualidade fica com as pessoas do jeito que você quer, sem isso virar um problema, você está integrado. A sua orientação sexual não é um problema e você vive isso com liberdade. A potência de você estar integrado é que a tua orientação deixa de ser algo importante e passa a ser algo que você não precisa se preocupar.
faz o seu sexo ficar mais livre e mais seguro. O ponto de atenção é você achar que só porque você se aceita, o mundo inteiro te entende e você não vai ter mais problemas em relação a isso. Do outro lado, tá a desintegração em relação à orientação, que é aquela pessoa que tá confusa ainda em relação à sua orientação. É o cara hétero que se imagina, puxa, será que se eu beijasse um outro cara eu ia gostar? Será que eu posso experimentar isso? É uma mulher que segura na mão de uma amiga e sente um desejo, mas reprime. É aquela pessoa que ainda não tem certeza, não pro outro, pra si mesma, da sua orientação sexual. A potência aqui é você usar essa desintegração como uma fase de descoberta. É você olhar para os teus conflitos para aprender sobre você e aprender sobre a sua sexualidade. O ponto de atenção é você experimentar coisas que poderiam ser muito gostosas com culpa e medo. E o sétimo e último eixo é a identidade de gênero integrada ou conflitante. Aqui é bem simples. Se você se vê com o gênero que você nasceu, gosta do gênero que você foi designado e não tem nenhum conflito com isso, o teu gênero está integrado. Caio, mas e se eu não me identifico com o gênero que foi me dado? Bom, se você não se identifica, mas fez um trabalho com você e hoje você consegue se reconhecer com o gênero de escolha, quer dizer, você gosta de ser, por exemplo, uma mulher trans, você nasceu menino, mas agora está confortável com o modo do gênero que você expressa, o teu gênero também está integrado. A potência aqui é segurança e estabilidade e o ponto de atenção é achar que porque você está integrado, você nunca vai ter questões de gênero. Você pode ter, apesar da integração. Agora, quando a gente está com a identidade conflitante, o que acontece é que a gente não se reconhece naquele gênero. E isso não tem só a ver com transexualidade. Você pode sim ser uma pessoa trans que está lidando com esses conflitos, tentando adequar a tua expressão de gênero àquilo que você deseja, que nem sempre tem a ver com a tua genitália, mas você também pode ser um homem que gostaria de usar coisas mais femininas e se reprime. Poxa, eu queria colocar um brinco, eu queria colocar um cropped e não me sinto confortável, tenho medo de usar isso. Isso também aponta para uma desintegração. A integração acontece quando você está confortável com o modo como você expressa gênero. E a desintegração acontece quando há algum desconforto no modo como você vive o seu gênero. A potência em estar com o seu gênero conflitante é inaugurar modos de existir no mundo que não necessariamente estão numa caixinha. Você vai descobrindo o seu modo de se expressar. E o maior ponto de atenção é o medo da exposição. É você estar tão confuso com a sua expressão que você pode acabar se escondendo do mundo por ter medo de não ser validado. E aí, gostou de pensar os eixos? Descobriu como a sexualidade é muito mais ampla do que a gente imagina? Pois é, se você percebe que tem ali alguma confusão, algo que você é de um jeito, mas gostaria de ser do outro, e você quer ajuda para trabalhar a sua sexualidade de um jeito mais amplo e não só vinculado ao sexo, escreve "Eu quero" aqui que eu posso te indicar um sexólogo para te ajudar nessa transição. E se você ficou interessado para descobrir como que esses eixos se articulam, amanhã eu vou fazer um teste no meu Instagram, quer dizer, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo no vídeo que eu lancei, amanhã, na quinta-feira, hoje é quarta, amanhã na quinta-feira eu vou colocar um teste no meu Instagram para você descobrir como que esses eixos se articulam na tua identidade sexual. Vai lá fazer o teste que vai ser bem legal. Te vejo amanhã. Até mais. Aliás, eu vou fazer uma coisa. Depois que passar um dia que o teste estiver lá no Instagram, eu vou colocar o link aqui embaixo para você encontrar o teste. Assim que se você estiver vendo esse vídeo depois, você pode encontrar ele no link aqui embaixo. Se você entrar e não tiver o link ainda, é que ainda não deu tempo e eu ainda não coloquei, mas em breve eu coloco.